essa é uma das técnicas que mais melhorou a minha habilidade de improviso e hoje eu vou compartilhar ela com você. Olá, seja bem-vindo ao Game Chinchila, eu sou o Vinzão e hoje nós vamos falar sobre os 10 segredos, uma das técnicas mais incríveis para você improvisar melhor na sua sessão de RPG. Uma das habilidades mais admiradas nos grandes mestres experientes que produzem conteúdo aí pela internet ou que você às vezes cruza num evento de RPG é justamente a habilidade de improviso. Um mestre que tem a manha de improvisar bem, ele vai fazer com que a narrativa fique mais fluida e menos truncada. Isso geralmente se converte numa atmosfera de imersão maior para os jogadores, porque você sente que o mestre está sempre conectando tudo e você tem pouco tempo para desconectar da narrativa. Ou seja, você não vai mexer no seu celular, você não vai ficar olhando para outras coisas que não tem a ver com o RPG. Então, por essência, é possível dizer que se você improvisa bem, você vai conduzir melhor a atenção dos seus jogadores e aumentar a imersão dentro da narrativa. E assim, existem várias maneiras de você desenvolver a sua habilidade de improviso. Mas ao longo do tempo eu fui colecionando algumas das técnicas favoritas que me ajudaram a chegar mais rápido num nível bom de improviso, onde eu sentia que em poucos momentos os meus jogadores estavam dispersando. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha técnica favorita de improviso. Tem sido uma das técnicas mais mão na roda que tem me ajudado para situações mais cabeludas que os meus jogadores às vezes me levam ter que improvisar alguma coisa muito rápida ali, eu tenho que criar alguma coisa muito rápida e essa técnica tem me salvado assim 90% das vezes. E o melhor de tudo, essa técnica ela nem é tão difícil de você começar a utilizar. Na verdade ela é bem simples assim, tanto que um narrador iniciante não vai ter muita dificuldade de pegar essa técnica e começar a utilizar a partir de hoje nas mesas dele. Ah, mas beleza, Vinzão, que técnica é essa que você tem para nos contar, né? Essa técnica se chama os 10 segredos. Os 10 segredos é uma técnica que a primeira vez que eu a conheci, que eu fiquei sabendo dela, foi no livro do Sly Flourish, The Lazy DM Guide, que eu vou colocar aqui para aparecer para vocês. Infelizmente esse livro não tem em português, vocês vão ter que ler ele em inglês, a não ser que tenha alguma adaptação em português aí atualmente, ou se você está vendo esse vídeo no futuro e já tem ele em português, mas ele é um dos melhores livros que eu já li sobre técnicas para você melhorar como mestre de RPG num instalar de dedos. Tá, não é tanto no instalar de dedos, tem que ler o livro e praticar aquilo, né? Mas assim, ele é muito direto ao ponto. E uma das dicas que tá lá no livro que eu tô trazendo pra vocês hoje é justamente essa, a lista dos 10 segredos. Quando você estiver preparando a sua próxima sessão de RPG, pode ser a primeira, pode ser uma one shot, pode ser a campanha, mas você tá lá preparando a sua próxima sessão de RPG. Arrumou tudo que você precisava de arrumar? Não, falta a lista dos 10 segredos ainda. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, se você narra fisicamente, presencialmente, ou você vai pegar ali um documento Word, ou vai usar o OneNote, alguma outra lista, um lugar onde você possa digitar 10 pistas, 10 segredos que você vai ter ali preparados antes da sua sessão. E o que são esses 10 segredos? Esses 10 segredos eles são pistas, eles são pontos de interesse, eles são ganchos narrativos que você tem à sua disposição como mestre para apresentar para os seus jogadores na hora que você quiser. Esses segredos eles podem variar muito, vai tudo de quanto você quer despender tempo na profundidade desses segredos. Você pode tentar organizar onde está um item mágico que os jogadores querem, você pode tentar marcar ali onde está um monstro específico que está fugindo de um caçador, quem é que controla as ações do rei e se existe alguém que está enfeitiçando ele. E quando foi a última vez que aquela masmorra apareceu no meio da floresta e que acontece apenas uma vez por ano. Esses segredos que eu falei aqui como exemplos, eles são bastante genéricos, você pode utilizar nas mais diversas aventuras de todas. Como uma regra geral, eu recomendo que você tente entrelaçar, costurar esses segredos com a história dos seus jogadores. Então digamos que você tem um bárbaro no seu grupo, eu sempre uso esse exemplo do bárbaro, né? Que um dragão destruiu a vila dele no passado. E aí talvez exista um camponês nessa região onde eles estão agora que sabe o paradeiro daquele dragão. E esse é um segredo que você como mestre pode ter de antemão preparado para que essa informação surja. Então beleza, preparou os seus 10 segredos ali, você agora tem uma lista de 10 segredos. O que você vai fazer com eles? Como que você vai utilizar esses segredos na sua sessão de RPG?
Invariavelmente, a sua mesa de RPG vai ter momentos de improviso, onde seus jogadores vão acabar lidando com o que eles acharem melhor e vão levar você a ter que improvisar algo, criar algo, porque você não tinha pensado em como que eles iam interagir com os obstáculos que você colocou no meio do caminho deles. Quando isso acontecer, pode ser que a trama comece a caminhar para uma direção completamente diferente do que você tinha preparado. E aí, às vezes, é necessário que você dê algumas pistas para que os seus jogadores retornem para aquela linha principal, ou alguma coisa, algum gancho que faça com que seja atraente retornar para aquela linha. Essa não é uma técnica infalível, porque ainda depende dos jogadores quererem ir naquela direção, né? Você não pode forçar eles a ir naquela direção, mas você pode dar um docinho, você pode meio que falar, olha como é interessante ir naquela direção. E quando você precisar fazer isso, você pode ir lá e salpicar um segredinho na direção dos jogadores. Uma vez que você faz isso, você pode despertar o interesse deles de seguir numa outra direção diferente da que eles estão seguindo agora. E é aí que entra a sua lista dos 10 segredos. Você tem à sua disposição de antemão 10 segredos para poder salpicar e sempre ir meio que conduzindo eles numa direção mais atraente para a narrativa. E o mais bonito de tudo é que esses segredos eles podem surgir de qualquer lugar. Você pode ter um panfleto que está amassado no chão e os jogadores abrem e está escrito uma informação valiosa. Eles podem estar na taverna confraternizando entre eles e eles escutam um cara bêbado na mesa do lado falando uma informação valiosa desses segredos que você tem. Ou até mesmo você como mestre pode solicitar um teste de conhecimento de algum dos seus jogadores. E uma vez que ele passa no teste, você entrega um segredo porque ele se lembra de algo que tinha no passado. Para quem está familiarizado com jogando RPG, esse do teste de conhecimento é um que eu normalmente costumo utilizar bastante, porque facilita e o jogador tem aquela sensação de que eu rolei o teste de conhecimento, eu sei esta informação. É um orgulho e prestígio a mais para ele e vai fazer com que ele queira seguir naquela direção. Basicamente, com essa lista dos 10 segredos, você tem um segredo quântico. É um segredo que pode ou não existir e você pode colocar ele sempre que você precisar para dar continuidade à trama. E agora uma observação importante também para você não achar que essa técnica é uma técnica totalmente absurda e que vai mudar a sua vida completamente. Cuidado! Não é porque você preparou 10 segredos que você precisa utilizar os 10 segredos naquela tua sessão. Na verdade, você pode preparar 20 segredos, 30 segredos, depende de quanto você está confortável para criar o pano de fundo do teu mundo. Enquanto você estiver narrando, utilize apenas os segredos que fazem sentido você conectar ali naquela narrativa naquele momento. Se parecer muito forçado você introduzir alguma coisa de que o rei está sendo manipulado por um vampiro, sabe, não tem nada a ver com para onde os jogadores estão indo, deixa esse segredo para lá, desapega. Mais tarde, depois da sessão, quando você estiver preparando a sua próxima sessão, pega a tua lista dos 10 segredos e vai vendo quais foram os segredos que você teve que utilizar, quais foram os segredos que você não teve que utilizar e marca eles. E depois que você fizer isso, você pode descartar os segredos que você não teve que utilizar ou avaliar se eles ainda são pertinentes à sua trama. Aí depois que você fizer esta análise, você vai pegar aqueles segredos novos e completar os 10 segredos da próxima sessão, incluindo os segredos que foram utilizados e os segredos que você acha que tem algum tipo de potencial, mas excluindo os segredos que não fazem mais sentido. Se você colocar isso como um passo a ser seguido toda vez que você for preparar a sua próxima sessão de RPG, eu te garanto que os momentos de improviso que você vai ser pego com as calças curtas vão melhorar muito. Tenha sempre um segredo à mão e você vai ver como a sua habilidade de improviso vai melhorar exponencialmente e você vai conseguir entrelaçar a trama dos jogadores com muito mais facilidade ali no meio da sessão. E aí, curtiu essa dica? Então deixa o like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito do Game Chinchilla, se inscreve aqui também, deixa um comentário falando se você vai utilizar essa dica, se você utilizou ela no futuro, volta aqui depois e agradece, mostra como foi a sensação de poder improvisar, de usar a lista dos 10 segredos, se isso mudou de fato a sua mesa de RPG. E você sabia que eu tenho um curso preparatório para mestres de RPG? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Guia para Mestres de RPG, que é o meu curso para mestres, onde eu compartilho técnicas como essa, que vocês acabaram de ver, outras técnicas mais para iniciante, outras técnicas mais para avançado, mas no fundo é uma metodologia estruturada completa para você virar um mestre irado, um mestre de excelência. Então é isso, pessoal, é sempre um prazer compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento para facilitar a vida de mestre que já tem muito trabalho fora da sessão, né? Então é aqui de coração essa dica para vocês. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais.